mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nós queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha nesse culto online. É muito bom mesmo ter você aqui. Desejamos a todos uma ótima semana, que você possa sentir a presença de Deus na sua casa. Nós estamos em tempo de isolamento, mas estamos conectados, estamos unidos através das nossas plataformas digitais. A nossa igreja continua atuante e eu gostaria de ressaltar para você duas atividades que continuam a pleno vapor. A primeira delas são os nossos grupos de intercessão. Se você quiser mandar um pedido, você pode mandar pelo chat do YouTube ou pelo Facebook. Você pode se conectar com a nossa igreja e nós estaremos orando por você. Você também pode compartilhar os seus agradecimentos, porque nós sabemos que com certeza eles são muitos. E a segunda atividade que nós estamos oferecendo, na verdade, é o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, é que a nossa igreja está oferecendo várias atividades online, lives pelo Instagram, grupos de WhatsApp, EBD, através de transmissão ao vivo, e você pode participar de cada uma delas. E para os membros da nossa igreja, nós queríamos relembrar que a conta da nossa igreja está disponível no site e você pode ter acesso a ela para manter o seu compromisso de fidelidade através dos dízimos e também das suas ofertas. Todas essas informações que eu falei você encontra no site da nossa igreja. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com este hino. Que alegria é crer em Cristo. Descansar, e seu Cristo
Deus, obrigada, Pai, porque podemos confiar no Senhor. Obrigada, Deus, por esse hino, que é uma declaração de fé, uma declaração de confiança. Obrigada, Senhor Deus, pela sua presença, Pai. Obrigada pela segurança que nós temos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler o Salmo 119, dos versículos 111 ao 114. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas eu amo a tua lei. Tu és o meu abrigo, o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Nossa esperança está no Senhor e nas promessas que estão na palavra do Senhor. Por isso nós vamos cantar que seguimos alegres na luz do nosso Deus. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então veio ter luz o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Você anda alegre na luz do Senhor? O poeta diz isso. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Jesus me conduz. Desde que me achou da morte e me livrou, ando sempre alegre. Cristo me salvou. Vamos orar pelos outros irmãos, os demais membros da igreja e amigos que estão na nossa lista de intercessão. De manhã nós oramos pela primeira metade da lista e agora à noite oraremos pela segunda metade. Oremos por Celis Queiroz, José Lino da Conceição, Orlando Angelim, Clóris Pacheco, José Vaz Melo, Regina Lúcia Dias, Eduardo Alves Lopes, Lícia Figueira Machado,
Ruth Mascarenhas de Lima, Elias Ângelo, Marçal de Souza Sampaio, Selma Ferreira Freitas e Silas Soares Santos. Vamos orar também pela irmã Márcia Maués Pimentel. Ela é médica em Belém do Pará e ela é casada com um médico, Paulo Cabral Pimentel Filho, que é filho do diácono aqui da nossa igreja, irmão Paulo Cabral Pimentel. Semana passada o irmão Paulo Filho estava com a Covid-19 e agora essa semana a oração é pela esposa, Márcia Pimentel, que está também precisando. Oremos pelo nosso baterista, nosso seminarista Mateus Marcelino, e ele foi identificado como alguém que tem a Covid-19. E por isso o ministro de música, Eduardo, que convive muito de perto com ele, mesmo não tendo sintoma nenhum, está muito bem, mas por precaução não veio hoje participar do nosso culto. Vamos orar então por esses irmãos. A irmã Eneida Soares Ribeiro continua entristecida com o passamento da sua mãe, e ela agora, Eneida, está com a Covid-19. A mãe não faleceu disso, a mãe faleceu de uma queda, né? Mas a filha está com Covid-19 e o irmão dela também, Edson, e o medo é que o pai também esteja, que o pai está com 98 anos, seu Paulo Teixeira Ribeiro. Vamos orar por essa família, pelo Jorge Becker. Irmão Jorge canta no coro Dominus e ele está internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazola, aqui em Acari. E uma situação também muito profunda e delicada. Eduardo Henrique, no Hospital Felipe Pinel. André e Magda estão em Niterói, são de Niterói, estão lá. E o André está internado no hospital em Niterói. Então, curvemos as cabeças e oremos por estes e outros nomes que o Senhor, porventura, traga neste instante à sua mente para intercessão. Deus amado, nós te agradecemos o fato de podermos contar com a tua atenção. Nós falamos, tu ouves e respondes no tempo certo, com a linguagem certa, na hora certa, do jeito certo. E se não nos respondes, é porque tens um plano ainda melhor para as nossas vidas. Senhor, entregamos nas tuas mãos a vida desses irmãos, cujos nomes foram aqui declinados, cada um com uma história, com uma dificuldade, esperando de ti a solução, a bênção, a graça. E nós queremos pedir que tu assistas estes irmãos nestas horas. Oramos para que todos eles se sintam visitados pelo teu Espírito, acompanhados pelo teu Filho, e que nenhum se sinta só. Abençoa-nos agora quando vamos meditar na tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós não vamos ler todo o capítulo. Na verdade, eu vou ler agora só o versículo 4. E depois, ao longo da palavra, nós destacaremos alguns versículos que estão aí na biografia desse profeta de Deus chamado Elias. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Mas ele, Elias, entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Como evitar a deterioração do entusiasmo? Vamos orar.
Ainda, Senhor, na Tua presença e tendo lido a Tua palavra, oramos súplices, pedindo que o Teu Espírito agora nos oriente os pensamentos, que Ele mesmo coloque no nosso coração a palavra de que eles, os nossos corações, estejam necessitando agora. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Um professor de filosofia francês chamado Émile Caillet descreveu a experiência da estafa com a seguinte expressão: é vazamento de poder espiritual. Vazamento de poder espiritual. Ele diz que é algo que resulta não necessariamente de pressões externas, mas que pode ser derivada de, ou algo derivado de deterioração interna. Interna, não externa. E de fato, quem não enfrenta pressão externa, não é? Todo dia a gente ouve falar de casos assim, são aborrecimentos com o patrão, aborrecimentos com o empregado, são decepções com os amigos, são frustrações com os filhos, e os filhos reclamam de incompreensão dos seus pais, e a gente depara acidentes na nossa própria vida ou na vida de algum ente querido nosso, são doenças, são viroses, são vírus atacando a saúde das pessoas. E tome pressão externa, são desempregos ou subemprego, a pessoa está empregada, mas ganha tão mal, desentendimento com o vizinho, desentendimento com a sogra, desentendimento com conjugal. Então, são várias as pressões que nos atacam diariamente. Nós vivemos como se vivêssemos num campo minado. É preciso ter muito cuidado para ver o lugar onde a gente está pisando, porque senão alguma bomba pode explodir e isso repercute dentro da gente. As pressões externas, elas têm essa capacidade de nos imobilizar, mas elas só irão nos imobilizar se elas nos apanharem espiritualmente desprevenidos. Ou, como chamou Caillet, se elas nos flagrarem em estado de deterioração interna. E eu acho que nós temos em Elias um caso assim. Elias, profeta de Deus, vitorioso em muitos momentos da sua biografia, chega aqui no capítulo 19, ele ouve falar de uma promessa que foi feita, de um juramento que foi feito pela rainha da sua terra, dizendo que vai matá-lo, já que ele matou os profetas de Baal e ele também, seus dias estão contados. Aí ele anda, ele foge, entrou pelo caminho do deserto, diz o versículo 4, caminho de um dia inteiro caminhando, imagine. Aí, finalmente, o sol se pondo, ele cansado, ele se senta debaixo de uma árvore rara que tem no deserto, árvore pequena, o texto aqui chama de arbusto, e ele pede para si a morte. Olha, o profeta de Deus, em vez de cantar, eu alegre vou na sua luz, ele resolve orar diferente, ele diz, chega, Senhor, já estou no meu limite, tira agora a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver, e eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, Elias está se comportando como alguém que chegou no fundo do poço. Elias chegou ao fundo do poço, seu entusiasmo se deteriorou, ele não tem mais entusiasmo, ele quer morrer, e olha que ele nem era tão velho assim. Obrigado à igreja hoje de manhã pela palavra de parabéns, né? Completei 65 anos, anteontem. Mas veja você que Elias não está tão velho para querer morrer. Eu confesso que eu não quero morrer agora não, acho que Deus pode ainda fazer alguma coisa comigo.
Mas Elias quer morrer e ele não tem essa idade toda. E como é que eu sei disso? Porque aqui no final do capítulo 18, 1 Reis 18, 46, diz assim: a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou o seu cinto e veio correndo na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Então Elias, o rei está andando, não é, com o seu carro, puxado na sua carruagem, e Elias corre na frente. Ora, eu confesso que eu não conseguiria correr na frente de um carro, por mais saudável que eu estivesse, mas Elias não, Elias consegue correr na frente. Então, quer dizer, ele é jovem, devia ter aí uns 40 anos no máximo, e ele está querendo morrer. Tão jovem, já no fundo do poço, querendo morrer. Mas o Senhor o restaurou. O Senhor o restaurou, e nessa restauração nós encontramos uma espécie de protocolo de restauração, de recuperação, de entusiasmo. Como recuperar o entusiasmo? Ou antes, como evitar a deterioração do entusiasmo na vida da gente? As coisas pressionam e o entusiasmo se vai. Como fazer isso? Funcionar assim: as coisas pressionam e o entusiasmo não vai embora. Pelo contrário, ele usa essas pressões como combustível para se fortalecer ainda mais o nosso entusiasmo. Como evitar a deterioração do entusiasmo? Primeira atitude que nós aprendemos aqui, olhando Elias vencer, é a seguinte: abra a boca. Abra a boca, não é para reclamar não, é para comer mesmo. Versículo 8 diz: Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, sul da Palestina, também chamado de Sinai. Então Elias saiu, digamos assim, do centro da Palestina e foi para o sul e foi caminhando, não é? E ele estava dormindo, o versículo 5 diz que ele estava deitado debaixo do arbusto, dormindo, pediu a morte e dormiu. E aí o que acontece? O que acontece é que um anjo do Senhor toca Elias. Ei, Elias, levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas. Está com fome? Pão assado nas brasas, fala alguma coisa para você? Sanduíche, aquele bem preparado por um anjo de Deus, um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Ele está no deserto, a água é a melhor coisa. Tendo comido e bebido, voltou a dormir, voltou a se deitar. Aí o anjo volta pela segunda vez, toca-o e diz a ele: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Irmãos, levanta-te e come, porque a viagem é longa. Então, nesses dias de pandemia, nada de ficar sem comida não, coma direitinho. Aliás, você sabia que muitas pessoas passam mal, ficam doentes, porque elas não se alimentam corretamente? Eu tenho aqui uma pesquisa que eu trouxe para você, é um estudo realizado na Inglaterra, e esse estudo sugere que uma dieta pobre pode tornar você mais vulnerável à depressão. Olha só. A sua comida influencia o seu estado de espírito. Você pensaria que a comida tem a ver só com o estômago, não tem nada a ver com a cabeça. Tem a ver. Aqui, ó, a pesquisa. Os pesquisadores investigaram 3.000 profissionais de escritório que exercem funções administrativas na Grã-Bretanha, vivendo na faixa dos 25 aos 50 anos de idade. É a faixa de Elias aqui, ó. E observaram a alimentação dessas pessoas pelo período de 5 anos. Preste atenção, porque não são 3 pessoas nem 5 dias. Estamos falando de 3.000 pessoas observadas durante 5 anos. Nesta observação, eles descobriram que as pessoas que comem a tradicional dieta fast food
carnes processadas, frituras, cereais refinados, excesso de laticínios, muita gordura, chocolates, sobremesas e doces. Essas pessoas relataram maiores ocorrências de sintomas de depressão. A pesquisa também traz uma afirmação categórica. Dentre os pesquisados, quem consumiu uma rica dieta em frutas, então aproveita a pandemia para comer fruta, né? Mamão, maçã, laranja, não se poupe. As pessoas que consumiram frutas, legumes e peixe, diz a pesquisa, foram menos propensos a relatar episódios onde estivesse deprimido. Então, resumindo, a boa comida, a comida racional, ela faz bem ao seu corpo, sim, mas também faz bem à sua mente, faz bem à sua alma. Lembre-se que o peixe morre pela boca, e muita gente também. Então você precisa se alimentar direito. Coma direito, nas horas certas. Não coma demais, coma só o suficiente para você sobreviver. Elias está deprimido e o anjo descobre que o problema dele é falta de comida. Primeiro problema, ele precisava comer. Não tem corpo que fique em pé sem comida. Então ele precisava comer. E eu acho que muita gente deve estar achando estranho relacionar comida com entusiasmo, né? Ou com a perda do entusiasmo. Mas aqui a pesquisa mostrou para a gente exatamente isso. Então, em primeiro lugar, abra a sua boca. Em segundo lugar, abra o seu coração. Abra o seu coração. Versículo 9 diz assim: ali em Horebe, ele entrou, Elias, numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor. Interessante, veio a palavra do Senhor a Elias na caverna. Nesse tempo aqui, as pessoas tinham muitas ideias erradas, ideias teológicas erradas. E uma delas é que Deus só revelaria a sua palavra lá no templo de Salomão, né, ou nos lugares de culto. Mas aqui não, Deus está numa caverna, junto com Elias. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Boa pergunta. Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Eu chamei você, eu preparei você, dei alimento a você, para você ficar agora na caverna. Elias responde, versículo 10, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, Senhor. Eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora, sai dessa caverna, Elias, vem para fora, sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, olha que experiência, o Senhor passou por Elias, e um grande e forte vento separava os montes, e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Toma, panteísta! O panteísmo é uma doutrina filosófica que ensina que Deus é o vento, Deus é a água, Deus é... O Senhor não estava no vento. Ele criou o vento, mas ele não é vento. Ele criou a lua, mas ele não é a lua. Ele criou o sol, mas ele não é o sol. Essas coisas são objetos criados por Deus, pelo Criador. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Aí você imagina, né? Chacoalhando tudo, a casa, as pedras rolando e tudo, o deserto se desfazendo a olhos vistos, Elias vendo tudo aquilo, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, fogo passando para aqui e para ali, mas o Senhor não estava no fogo. Tudo coisa que amedronta o Senhor, o vento amedronta, o terremoto amedronta, o fogo queima e destrói. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Minha tradução diz, uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna e veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Então, Elias abriu o coração,
tem que abrir o coração. Primeiramente, abrir a boca, se alimentar direitinho. Em segundo lugar, abrir o coração. Expresse, irmão, expresse claramente diante de Deus aquilo que está incomodando você. Talvez a sua falta de entusiasmo, talvez a sua depressão seja provocada pelo fato de você ainda não ter identificado exatamente quais são as suas frustrações. E Elias identifica a sua frustração, versículo 10, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os israelitas abandonaram, ou seja, ele está sofrendo uma dor que nem é sua, ele está sofrendo uma dor, a dor de observar o povo se desviar do caminho de Deus. Mesma coisa que vai acontecer com Jeremias também, você lembra disso? Mas aqui o Senhor não estava no vento. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele dá um conselho para quem está, 27, 14, para quem está triste. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O salmista que também sofreu muita pressão de todo lado, como você pode imaginar, desde família até perseguição da maior autoridade, da mais poderosa autoridade do seu país, Davi consegue dizer para a gente esperar pelo Senhor, não se precipitar em fazer coisas, espere pelo Senhor. Ainda no Salmo 42, versículo 5, o salmista agora ele vai falar para si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Espera em Deus. Então, abra o coração, coloque diante de Deus, em súplica, em oração, aquilo que esteja tirando o teu sono, aquilo que esteja tirando a tua paz, aquilo que esteja, porventura, conspirando contra o seu entusiasmo e fazendo-o se deteriorar. Abra o coração diante de Deus. Então, abra a boca, abra o coração. Em terceiro lugar, abra os olhos. Abra os olhos. Elias, você está fazendo o que aqui? E Deus dá a Elias, ao desanimado profeta de Deus, uma lição sobre o seu poder. Deus pode, queridos irmãos, fazer grandes e fortes ventos soprarem no mar, na terra, em todo lugar. Deus tem poder para despedaçar os penhascos. Deus tem poder para provocar os terremotos. Ele tem poder para fazer o fogo destruir o que Ele quiser. Ou seja, os elementos da natureza se submetem ao senhorio do nosso Deus. Então, abra os seus olhos, Elias. Abra os seus olhos para ver, para contemplar o poder de Deus. Que fazes aqui? O poder de Deus está realmente colocado diante de nós e pode ser manifesto ao nosso favor. Em quarto lugar, além de abrir a boca, abrir o coração e abrir os olhos, abra também a sua agenda. Abrir a agenda, isso, volte a fazer aquilo que Deus sempre quis que você fizesse. Há muita coisa que Deus quer que você faça. Do versículo 15 ao versículo 17, o Senhor disse a Elias: volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e ungirás a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Ou seja, Elias, eu tenho uma agenda para você. E eu convido você a ser meu sócio nessa agenda.
Há um hino famoso que é cantado de vez em quando aqui na igreja, inclusive, que diz assim, começa assim: Deus tem um plano para cada criatura. Meu amigo, é verdade, Deus tem um plano para a sua vida. Deus já bolou alguma coisa para o seu presente e ainda mais para o seu futuro. E Ele então quer ser parceiro seu, venha ser sócio do céu. Trabalhar com Deus é a melhor coisa. Abra a sua agenda e transforme-a na agenda de Deus para a sua vida. Elias pensou que ele queria morrer, você viu lá no versículo 4, mas aqui no versículo 15, Deus tem algo para ele fazer, ele tem que ungir Azael, rei da Síria, sobre a Síria, ele vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Então a vida não acabou, talvez porque as coisas não saíram do jeito que a gente planejou, a gente pense que está tudo perdido. Não está tudo perdido. Deus ainda tem planos para você, Deus tem planos para você após essa pandemia, quando essa coisa toda acabar, que você esteja pronto diante de Deus. Talvez essa pandemia seja um tempo de preparo, o tempo em que Deus está preparando você para você realizar uma grande obra pós-pandemia. Já pensou nisso? Deus pode estar usando esse tempo de introspecção, para preparar você para uma grande obra. Então esteja aberto para a agenda de Deus se transformar na sua própria agenda. E em último lugar, além de abrir a boca, abrir o coração, abrir os olhos, abrir a agenda, abra também a sua vida. Abra também a sua vida. Meu querido irmão, não se feche, não se isole. Aliás, Provérbios, eu vou ler aqui Provérbios capítulo 18, versículo 1, fala disso, que não é sábio a gente se isolar. Quem vive isolado busca seu próprio desejo, busca seu próprio prazer e se insurge, ou seja, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, quem vive isolado está abrindo guerra, abrindo fogo contra a sabedoria. Não é sábio ficar isolado, eu aqui no meu, tu no teu cantinho e eu no meu, este é meu hino predileto. Nada disso. Nada de ficar isolado. Você precisa fazer amizades, você precisa conhecer gente. Graças a Deus a internet está aí e através dela você pode conhecer pessoas, você pode conhecer pessoas na igreja, você pode, enfim, se abrir para a vida. Elias, no versículo 19, versículo 20, se abriu para isso. Versículo 19, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a capa sobre ele, e então Eliseu, deixando os bois, correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, o que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir a Elias e a servi-lo. Olha só, não é se isolar, não é perigo viver rondando o umbigo. É uma rima pobre, eu sei, mas é perigo viver rondando o umbigo. Você não pode isolar, limitar a sua vida apenas àquilo, a sua sala e a sua cozinha e o seu quarto. Você precisa ampliar os seus horizontes. Há mais gente nesta vida querendo conhecer você e você precisa ter amigos. Eu sei que depois de certa idade, fazer amigos não é fácil. A minha esposa e eu sempre conversamos sobre isso. A gente sempre lembra isso. Como era fácil na juventude fazer amizades. Era fácil, né? E depois de certa idade, depois de 65 anos,
a gente já limita um pouquinho o nosso universo e piora porque os amigos que a gente traz a vida toda com a gente, o que acontece com eles? Vão embora. Toda semana vai alguém embora. A gente, não é possível. Passou para a eternidade o missionário que trabalhou, o pastor, um amigo. Ou seja, as pessoas estão morrendo, indo embora. Então, o envelhecimento, alguém disse uma vez na televisão, eu gostei dessa frase, envelhecer significa perder. Envelhecer significa perder. E uma das coisas que a gente perde são os amigos. São os amigos. Mas é bom, é preciso se esforçar para fazer novos amigos, mesmo na terceira idade. Um exemplo que eu trago bíblico para a gente, de pessoa que tinha amigos, era Jesus. Você pensaria, Jesus não precisava de amizades aqui na terra, ele era Deus, ele tinha toda a essência da divindade residindo nele, como diz Paulo, então como é que ele precisava de amigos? Sim, você vê que ele morava no norte, né, na Galileia, Cafarnaum, foi criado em Nazaré, depois mudou para Cafarnaum, mas ele vinha sempre ao sul, em Jerusalém, para desenvolver o seu ministério. E é impressionante ver como ele tinha amigos no sul. Ou seja, parece que a cada viagem que ele fazia novos amigos. Olha que exemplo desafiador para nós. E a Bíblia diz até que ele tinha os amigos que se chamavam Marta, Maria e Lázaro. E você lembra da história? Um dia o Lázaro ficou doente e morreu. 2 moças, sem pais, sem o irmão, sem pais e sem irmão, no Oriente Médio de 2000 anos atrás, você está falando de uma situação com toda a potência para deteriorar o entusiasmo. Alguém morreu, o irmão, aquele que cuidaria, seria o amparo da família. E esse rapaz morreu. Lázaro morreu. E sabe, às vezes nós também estamos assim, sem irmão, sem amparo, sem saída, sem opção, sem conforto, sem futuro, cabisbaixos, chorosos, atravessando o monótono vale do deserto da depressão. Às vezes é uma doença, às vezes é uma dor, às vezes é a desnutrição, às vezes é a decepção, pode ser o divórcio, pode ser o desemprego, pode ser a dúvida, pode ser a devastação emocional. Não importa. As pressões vêm de fora. Mas aqui em João capítulo 11, versículo 28, a gente lê uma coisa interessante que Marta diz para sua irmã. Dito isso, Marta se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. Meus amigos, eu acho esta palavra extremamente consoladora, porque apesar das lutas, o mestre está aqui e nos chama pelo nome, ou seja, ele conhece o nosso nome, a nossa identidade, o nosso CPF, a nossa luta, a nossa dor, a nossa decepção, a nossa falta de entusiasmo. Ele sabe que Elias quer morrer, mas ele está aqui e te chama, diz o texto, diz Marta para sua irmã Maria. Como Elias, às vezes nós também deixamos que o nosso entusiasmo se deteriore e fuja pelo ralo. Mas será que o Senhor nos abandonou? Elias, tem razão essa tua palavra? Será que o Deus vivo vai ouvir essa tua oração? Toma minha vida, Senhor. Não. Que bom que Deus não ouviu essa oração, que Deus respondeu de outras formas a oração desesperada e suicida, digamos assim, de Elias.
Eu quero terminar lembrando o que Paulo falou lá em Atenas. Não sei se você lembra que Paulo passou em Atenas, enquanto ele esperava seus colegas descerem da Ásia Menor, ele ficou ali parado esperando-os, e enquanto esperava, ele ficou analisando a realidade dos atenienses. Em Atos 17 diz que ele ficou escandalizado com tanto ídolo que havia em Atenas, tanta gente adorando tanta coisa, e ele achou inclusive um altar erigido ao Deus, com a plaquinha, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Mas o que Paulo fala lá em Atos 17, 27, é que ele pega o gancho desse altar com essa placa e começa a falar para os atenienses do Deus vivo e verdadeiro. E há uma coisa que ele fala sobre o Deus vivo e verdadeiro que às vezes nós crentes esquecemos. Atos 17, 27, ele diz que Deus não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Eu sei, às vezes eu penso que Deus está longe. E pode ser que você algumas vezes pense na sua vida que Deus está muito longe, inacessível, muito além do nosso entendimento, claro, muito além do nosso alcance, claro, mas há uma doutrina que a Bíblia destaca o tempo todo, é a imanência de Deus. Enquanto algumas pessoas cultuam a transcendência de Deus, Deus além, trans quer dizer além em latim, Deus está além, a Bíblia fala também de um Deus imanente, um Deus que está aqui. Por isso Marta falou para Maria, o Mestre está aqui e te chama. E Paulo diz que ele não está longe de cada um de nós. Se eu fosse você, eu procurava contato com esse Deus. Eu tive o privilégio de, em 2010, conhecer o Havaí, e foi uma experiência muito interessante, conhecer o Havaí com cada pessoa que chega, eles colocam já no aeroporto, colocam uma coroa de flores, e aquela flor é uma flor especial, é uma flor chamada, em inglês ele chama de pluméria, é o nome latino, pluméria. E eu gostei tanto, para todo lugar que você vê em Honolulu, que é a capital, para todo lugar tem aquela árvore. E eu vim embora depois que acabou a reunião lá, acabou a reunião, eu vim embora, falei com a Peg, falei, puxa, que triste, agora nós não vamos mais ver uma pluméria, quando é que vamos ver uma pluméria de novo nesta vida? E aí, um belo dia, estou andando na rua Henry Ford, que é perto da nossa rua lá, estou andando e vejo uma pluméria caída no chão. Eu falei, espere, a pluméria, a árvore do Havaí aqui? Aí eu falei, que maravilha, nós temos uma árvore ali perto. Aí depois eu vim para a igreja, encontro a pluméria aqui na porta, plantada aqui. E depois eu descubro que no nosso próprio prédio, lá onde a gente mora, tem lá uma pluméria. E um dia eu cheguei para o jardineiro, que ele estava trabalhando, não entendo nada de planta, nada de flor, de nada, botânica, zero, faltei as aulas de botânica. Aí perguntei, como é o nome dessa flor aqui, dessa árvore? Isso aqui é o jasmim manga. Falei, jasmim manga. Anotei. Falei, jasmim, olha só, eu procurando jasmim manga lá no Havaí, 6 horas da Califórnia lá, é o fim do mundo. E tem jasmim manga, pluméria, aqui na igreja, tem na minha casa, tem na minha rua, e se você procurar na sua rua, talvez você encontre também. Aí eu pensei, quanta gente procurando Deus lá no Havaí, lá no Japão, lá na China, na Conchinchina, procurando na Aparecida, em Santiago de Compostela, e Deus está aqui do lado falando, ei, estou aqui, não vai me achar não? Não vai conversar comigo não? Que o Senhor abençoe você, e você encontre o Senhor, e Ele vai fortalecer você, e nada vai deteriorar o seu entusiasmo.
Vamos orar. Deus e Senhor, nós queremos te agradecer porque estás muito perto de nós. Nossos corações se rejubilam e se alegram com essa constatação que nos é fornecida a partir da Tua palavra. E nós vemos isso, Senhor, diariamente no nosso caminhar, vemos sinais da Tua presença em nosso lado. Muito obrigado por isso e continua cuidando de nós, das nossas decepções, das nossas crises, das pressões que sugam ou tentam sugar o nosso entusiasmo. Fala-nos, abençoa-nos e usa-nos poderosamente na Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu. Um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não pergunte onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Meus irmãos, gostaria de falar rapidamente sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela juventude da nossa igreja, que tem o nome de Juventude Solidária. Desde que nós começamos a viver esse tempo de isolamento, a juventude tem tido algumas ações, principalmente com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, os nossos idosos. A gente tem ligado para os idosos, conversado com eles e feito orações e também se oferecido para fazer compras aos que necessitam, ou compras de alimento ou compras de remédio. A partir de uma percepção da juventude de que algumas pessoas não estavam tendo a consciência da real situação que nós estamos vivendo no nosso país, um grupo de jovens que está movimentando a Juventude Solidária teve a ideia de fazer vídeos com depoimentos de pessoas da nossa igreja que já tiveram o Covid-19 ou que ainda estão com a doença, profissionais de saúde e outros membros da nossa igreja. Então, esses vídeos estão sendo feitos com depoimentos dessas pessoas, para que você possa ter acesso a depoimentos de pessoas que você conhece, membros da nossa igreja, e você possa ser informado melhor sobre o que está acontecendo. Esses vídeos, já são 2 vídeos, esses vídeos vão estar disponíveis no YouTube, no canal da nossa igreja, no Facebook, na página, e também no Instagram. O Instagram é o Instagram da Juventude, @JuventudePIBRJ. Lá você pode ter acesso aos vídeos. Boa noite, irmãos. Eu queria dar uma palavra rápida sobre duas recomendações. Primeiro, continuemos com o isolamento social, porque ele tem dado resultado no nosso estado e é o que deu resultado no mundo todo. Isso é muito importante, que a gente continue com esse procedimento, e com aqueles cuidados todos de higiene, desde o uso da máscara o tempo todo, como também a questão da higiene pessoal, da entrada e saída de casa, o uso de não entrar com sapato sujo em casa, tomar banho quando voltar, todos esses procedimentos que vocês já sabem, mantenham isso. A segunda coisa, irmãos, é a procura do médico o mais rápido possível no caso de uma contaminação pelo Covid.
Então, se nós tivermos a infelicidade, ou algum parente ou amigo, tivermos essa necessidade de estarmos doentes, nós precisamos procurar rapidamente um médico. Qual a melhor maneira da gente fazer isso? Planejar isso muito antes. Antes de ficar doente, vamos anotar o telefone do médico, nós vamos ter acesso, verificar que hora nós podemos ligar para ele e sermos atendidos, o nosso plano de saúde, tudo isso já tem uma série de procedimentos disponíveis. Então, vamos anotar isso tudo direitinho para, no caso de emergência, saber, sem correria, para quem ligar, né? Isso é importante, faz toda a diferença do mundo. Não vamos ficar doentes em casa, esperando o tempo passar, para ver se a gente vai piorar. Esse não é o procedimento correto, tá? Os hospitais estão cheios e nós precisamos nos tratar. Tem tratamento até em casa, mas precisa procurar um médico o mais rápido possível. Então, não vamos ficar descuidados, não, irmão. Vamos continuar cuidando, porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Nós recebemos ela diretamente de Deus. Então, vamos nos cuidar, porque é isso que Ele quer. Obrigado, boa noite, e vamos continuar na graça de Deus. Essas participações do irmão Gandhi aqui se devem ao fato de que ele é da área, né? É engenheiro bioquímico, professor universitário, então é uma autoridade para falar para a gente também. E é interessante porque uma irmã mandou um recado assim, semana passada, né? Vamos usar máscara, senão o Gandhi pega. O Gandhi já virou sinônimo de problema, né? de fiscal, o fiscal do bichinho. Muito obrigado a você que participa do culto desta noite, que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua segunda-feira, sua terça, sua quarta, a semana toda. Queremos convidar você para quarta-feira estar conosco no culto de oração transmitido desde a nossa casa. Você pode não só sintonizar, mas também mandar o link, enviar o link para alguém, para um amigo que está meio deprimido, está desanimado da vida, está querendo que nem Elias, está querendo morrer. Então você faça, né? Seja uma ponte para trazer essa pessoa para ouvir a palavra de Deus, que é tão levantadora. Muito obrigado também a você que participou do culto desta noite, a vocês que ajudaram a formar e a fazer o culto aí da SECOM, Gandhi Jordano, Carlos Roberto, Tiago Miranda, Luciana e Luiz Persiliano. Muito obrigado também aos irmãos do Ministério de Música, hoje Daniel Albuquerque, violão, piano, e Miriam Valeriano dirigindo o culto e cantando também. E oremos pelo seminarista de música sacra, que é o Mateus Marcelino, e pelo ministro de música. O Mateus está com o covírus, o ministro ficou com medo porque lidou muito com ele o tempo todo, falou, será que eu peguei ou não peguei? Então, na dúvida, ele preferiu ficar em casa hoje. E obrigado também à gerência administrativa, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, pelo suporte, pelo apoio. Toda atividade, a Miriam resumiu muito bem ali, toda atividade da igreja, seja do Ministério X, Y, está tudo no site, irmão, está tudo lá. Se você puder, vai lá, tá aí, pibrj.org.br, né? Lá tem a agenda dos ministérios, o que está acontecendo, os links para os cultos, para as reuniões de oração online. Tem também a conta bancária da igreja, para a qual você pode fazer a sua transferência, seja dízimo, seja oferta de missões, seja oferta para o celeiro, seja o que for, está lá a conta e o CNPJ, tudo direitinho. E os vídeos também, aos quais ela fez referência aqui. Então, você não tem desculpa, né? Não, eu estou em casa, não sei fazer nada, não posso fazer nada. Agora que chegou a hora de fazer muita coisa para o reino de Deus, tá bom? Despedida, eu quero ler. Você quer ler comigo? Salmo 104, 33 e 34. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Boa semana para você. Que as palavras
palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus